pessoal, boa tarde. Como a gente fez na aula de Química e Fertilidade do Solo, eu agora vou apresentar para vocês o plano de ensino, de como nós vamos trabalhar esse semestre. Eu tenho algumas novidades e algumas atividades diferentes com relação à Química e Fertilidade do Solo por conta de um aluno nosso que já trabalha na área de irrigação, então ele vai fazer uma apresentação para a gente no dia 19, então eu vou colocar isso dentro do plano de ensino, tá? Então, nosso plano de ensino, ele está disponível no Moodle. Eu atualizei o Moodle agora para os alunos da Florestal de Química e Fertilidade, então todo o material que a gente falou na outra aula está lá. Lembrando que a bibliografia, pessoal, qual a bibliografia que é utilizada na aula? A professora disponibiliza muita coisa de livro, então os livros eles estão disponíveis na biblioteca e alguns deles também na internet. Todas as aulas no plano de ensino apresentam, então, a bibliografia, né? Vejam, o nosso plano de ensino é bem completo, ele tem desde o conteúdo, os objetivos, o cenário e a bibliografia. Tá? Lembrando que as bibliografias elas têm, às vezes, edições mais atuais, mas é o que a gente tem disponível, né? Então, eventualmente, dá para encontrar esses títulos na internet, tem alguns físicos, né? Eu tenho alguns livros em casa também, e todo o material a gente utiliza dessa forma. Hoje a nossa primeira aula é como a outra, né? Uma apresentação breve a respeito do que nós vamos trabalhar durante o semestre todo, além de uma contextualização do que é a disciplina perante ao cenário da agricultura e da agronomia e da florestal. A gente vai salientar os principais objetivos da disciplina para o curso e para o profissional. Vou fazer uma apresentação breve a respeito dela para vocês, tá? Falar um pouco hoje sobre textura, granulometria, alguns exemplos práticos de análises também. Na segunda aula, a gente vai fazer uma apresentação, então, na verdade, nós vamos fazer um pouco de uma revisão a respeito dos conceitos já da gênese e morfologia, lembrando que a física do solo, ela é muito ligada em relação à gênese e à morfologia, lembrando que aquelas características, principalmente as morfológicas, estão muito relacionadas à parte de física do solo. A gente vai ter também alguns cálculos que nós vamos fazer em relação a gradiente textural, lembra? Quando a gente fala do argissolo, em relação ao B textural, o que é textural? Então, a gente vai ter algumas definições também. Ainda na parte de revisão, a gente vai falar sobre alguns tipos de horizontes, né, as características morfológicas. A primeira parte da disciplina é uma revisão junto com uma exemplificação da prática, né? Então, nós vamos trabalhar aí já a parte de conceitos de física do solo, hoje um pouco, mas nós vamos voltar no futuro. A parte de textura, uma aula prática, e aí é exatamente nessa aula, no dia 19, eu vou inverter aqui depois, no conteúdo, que o Tom, que é o Wellington, que é o nosso aluno, ele está no último ano da agronomia, e ele já trabalha na Irrigera, ele começou como estagiário lá, e agora está na Valley, ele trabalha com irrigação, e ele vai fazer uma apresentação para a gente a respeito de capacidade de campo. Ele monta bacias no campo, faz método de saturação para calcular o quê? A necessidade da irrigação de acordo com a cultura. Então, ele vai fazer um exemplo para a gente, vai fazer uma apresentação online, né? A gente vai fazer uma palestra com ele nesse dia 19, seria como se fosse uma aula prática, porque no outro ano que nós tivemos a disciplina em modo presencial, ele foi e deu uma aula de 2 dias para a gente de forma prática. A gente fez coleta no campo, a gente levou para o laboratório, fez os cálculos, e a turma, então, pôde observar como é feita, então, a capacidade de campo via bacia, de saturação no campo mesmo, de acordo com a textura do solo. Bem legal. Então, eu pedi para ele fazer vídeos a partir de agora, já fazer um material bem didático para vocês, para a gente conseguir, pelo menos, ter um exemplo prático para aprendizado. Então, essa é a nossa primeira aula prática.
Ainda sobre as propriedades físicas, a área de superfície específica e área superficial específica, né? Tudo isso a gente vai determinar. Consistência do solo também é muito importante. As propriedades como agregação do solo, densidade e densidade de partícula. A gente costuma trabalhar com esses conceitos relacionados à parte de compactação do solo. A porosidade também, resistência do solo à penetração. E aqui eu tinha colocado a aula prática de capacidade de campo, mas como ele tem a disponibilidade só em setembro, a gente vai antecipar, mas não tem problema. Aqui a gente pode fazer uma aula de resistência do solo à penetração, eu vou fazer uma demonstração também no campo para vocês, de como é calculado. E essa, a princípio, é a programação. Então, a gente trabalhar com alguns pontos de revisão em relação à gênese e morfologia, inferindo isso à parte de física do solo. Então, quando a gente trabalha com agregação, quando a gente trabalha com a parte textural, é muito interessante a gente conhecer essas características morfológicas, então cor, textura, estrutura. Lembre-se que o solo ele não é só a parte química, né? Então, isso a gente vai falar já na parte de apresentação da disciplina, mas o solo, além dele nutrir a planta, ele tem a característica de quê? De suporte físico da planta também. Então, quando a gente fala dessas propriedades, da participação do solo como um todo no ambiente da planta, a gente tem que levar em consideração essas análises físicas. Tá? Então, com relação ao plano de ensino é isso. Ele está disponível no Moodle, também posso compartilhar com vocês no plano no WhatsApp. Lembrando que hoje a bibliografia que a gente coloca e sugere são sugestões. Por quê? Porque na internet a gente tem uma gama muito grande hoje de bibliografia, de artigo, de livros online, né? Então eu fico à disposição aí para poder compartilhar com vocês também os materiais em que a gente pode utilizar como base para as aulas e para estudo. O livro que eu tenho é um livro bem interessante, ele não está comigo agora, mas ele é bem geral em relação tanto à parte morfológica quanto à parte física. E lembrando das apostilas, né? Eu tenho algumas apostilas de análises físicas do solo também. A gente tem um laboratório, como eu falei, da parte química, mas também faz a parte física do solo, análise física. Então a gente vai tentar trabalhar de uma forma prática. Bom, eu agradeço e eu vou apresentar a aula para vocês.